tornar um alcoolista, um alcoólatra, mas o consumo do álcool. Se você vai num evento, ou para quem já bebe, obviamente, um casamento evangélico, geralmente o pessoal evangélico não consome bebida alcoólica, pelo menos uma fração não costuma consumir bebida alcoólica. A família da minha esposa são evangélicos, meu sogro, eu nunca vi ele com um copo de cerveja na mão, consome mesmo e não é por mal, porque não gosta, não é dele, não tem vontade nenhuma disso. E às vezes eu vou na casa dele ou num evento, um casamento, alguma coisa, não tem de fato aquilo ali pra mim, do nível que eu consumo, não faz falta, aproveito lá o dia e tal. E já se eu estou num casamento, numa festa que tem um pessoal tomando cerveja, eu acabo tomando também. Então essa questão do ambiente ela é um exemplo bobo, mas que influencia diretamente. Mas uma pergunta agora, você como escritora e até como especialista no tema, você obviamente não deve fazer a opção por consumir bebida alcoólica no seu cotidiano, mas você imagina ou pensa que há um nível aceitável ou controlável ou não? Não tem, o melhor é não consumir nada para evitar uma situação de doença? Então, na minha opinião, por incrível que pareça, eu consumo bebida assim. Eu sou uma das pessoas que gosto de sentar numa mesa com os amigos e tomar uma cerveja. Eu acho isso uma coisa agradável e desde que você não se ceda, desde que você não saia dirigindo, tem uma série de coisas. Mas o que a gente percebe é que para a pessoa que fica dependente do álcool é muito difícil para ela conviver em sociedade justamente por isso, porque as pessoas costumam se reunir e beber, e para uma pessoa que tenha a dependência, aí vem aquela coisa, tem as pessoas que são dizem que o alcoolismo realmente não tem cura, é uma doença que não tem cura. Então a pessoa que está em tratamento, ela vai continuar em tratamento a vida toda e ela vai ter que evitar a bebida para que ela não perca o controle. Existe uma outra vertente que fala sobre a redução de danos, né? Daí, hoje em dia está sendo bastante contestado, então tem aquelas dúvidas se a pessoa pode continuar consumindo a bebida ou não. Mas enfim, eu acho que existe sim. A maioria das pessoas, 90% das pessoas tem a capacidade de beber e controlar a quantidade de álcool que ela vai consumir. E também consumindo alimentos, o organismo ele tem uma forma de metabolizar aquele álcool para que ele não se fique embriagado. Né? Você pode consumir a bebida sem se embriagar se você consumir na quantidade correta, no tempo correto e se alimentando também. Então tem uma série de coisas correlacionadas ao metabolismo da bebida. Então, existe sim uma forma de se beber. Eu acho que a indústria da bebida é muito importante para a economia também. Inclusive, contra, né? bilhões. Uma indústria que fatura 30 bilhões de dólares por ano, né? Todas as bebidas, tanto de refrigerante, mas é uma indústria forte que emprega, então movimenta a economia. Mas não só com relação não só com relação ao álcool, mas também com outros tipos de produtos que são oferecidos no mercado. Acho que deveria haver uma legislação um pouco mais adequada. Não vou nem falar rígida, porque a palavra rígida é controle demais, a gente é a favor da liberdade, pelo menos eu. Mas há alguns exageros se comparado com a legislação internacional. Em algumas situações que podem ser corrigidas, como você cita no livro, né? Vou fazer uma pergunta para o Lucas. Lucas, você como psicólogo, a sua opinião sobre a importância do autoconhecimento para que as pessoas possam fazer um controle e se encontrar ali qual que é o nível do aceitável, do inaceitável, ou perceber quando você está passando do limite. Eu falo não de um episódio, não daquela festa que eu fui e exagerei ali, mas eu falo na repetição. Poxa, toda festa que eu estou indo, ou todo final de semana, eu estou exagerando, eu estou chegando em casa bêbado, todo ambiente que tem para beber eu não me controlo com 2 vezes, eu tenho que tomar 15, 20. Onde que entra o autoconhecimento? Para que a gente tenha esse controle? A metodologia utilizada pelo Ministério da Saúde, ela categoriza o uso de álcool em 3 pontos específicos, né? Que é o uso, o abuso e a dependência, que vai dentro
muito do que a Fátima acabou de dizer e que se relaciona com a sua pergunta. Então, o uso ele faz parte de uma característica regular, cotidiana, né? Algumas pessoas utilizam os famosos happy hours para tentar de alguma forma aliviar do estresse após um longo dia de trabalho, ou aos finais de semana para curtir algum evento. Faz parte das características esportivas que a gente conseguir viver aí em família e comunidade. Então, faz parte de uma questão que está presente aí na nossa sociedade. O abuso é quando aquelas primeiras doses, digamos assim, de uso, elas passam a não serem mais suficientes. Então a gente começa a perceber que ao invés de ser apenas uma válvula de escape para diversão, isso começa a se tornar algo repetido em doses cada vez maiores, né? Então a capacidade de julgamento ela vai sendo relativizada, né? Dentro dessa relativização do comportamento, a gente passa a ingerir mais o álcool de uma maneira que começa a se tornar prejudicial. Exemplo prático, né? Em rodas de conversa por aí, as pessoas costumam às vezes exaltar a famosa ressaca, né? E todo mundo, né? Tem colegas que dizem que todo mundo tem uma história de porre para contar. E você tem orgulho de contar essa história, né? Principalmente as pessoas acham que é legal contar isso. Acho que essa é a fase mais perigosa. Né? E aí, eu já passei, eu já fui um pouco mais jovem do que eu sou hoje, sou jovem. Mas já, poxa, ontem eu chapei todas. Isso quando acontece, dizendo que não acontece muito mais raramente, puxa, fica aquela consciência pesada, por que eu exagerei ontem? Não é nem só pela questão física, que você está com dor de cabeça, está se tremendo todo, está passando onde, você fala, pô, uma coisa feia, né? Coisa ruim de se fazer. Mas você tem uma fase, pelo menos acho que principalmente quando você é jovem, né? Quando você está na adolescência, de que é bacana. Eu tomei 5 garrafas de vodka ontem. Esse que é um problema que eu vejo muito preocupante, é essa relação do jovem com a bebida. De competição, quem bebe mais, quem consegue beber mais, quem tem mais pode agravar um caso, pode levar e agravar, ou então acelerar um caso de dependência. Né? Mas sem querer ainda te cortar, se você não tiver concluído, eu já te devolvo a palavra. Mas são dois casos até pessoais. Depois eu quero fazer uma pergunta sobre o impacto do álcool na mulher, que aqui no livro diz que isso causa danos mais graves do que no homem, uma questão fisiológica, física. Né? Mas são dois casos. Por exemplo, eu tenho colegas e amigos, inúmeros casos de pessoas que sempre tiveram na sua rotina o consumo da bebida, mas nem por isso se tornaram alcoolistas ou alcoólatras, mas ali em determinado momento se identificaram que não estava te fazendo bem e decidiram parar. Isso também traz uma certa dificuldade de relacionamento. Você está acostumado a estar sempre com a pessoa naquele ambiente, ela sai daquele ambiente porque ela não quer mais consumir bebida alcoólica. Isso aí muda a relação social até da pessoa com relação a isso. E aí para-se de beber e não volta mais, ou depois repara. E tem um outro caso do qual, inclusive, eu faço parte. Eu comecei a trabalhar numa loja de doces da família Mesquita em 2000, eu tinha 15 anos de idade. Então acho que já tinha experimentado álcool e tal, mas não fazia parte do meu cotidiano isso. E aí comecei a trabalhar, o pessoal todo dia saía do expediente, ia tomar uma cerveja, eu acabei indo junto e a partir dos 15 anos passei a tomar cerveja e ter gosto por isso, né? Só que esse mesmo pessoal, esse mesmo grupo de amigos que são amigos até hoje, tinha uma questão tradicional de na quaresma não beber. Então para-se ali na quarta-feira de cinzas e fica 45 dias sem tomar cerveja ou qualquer tipo de bebida alcoólica, até vir lá o sábado de aleluia. E aí eu entrei nessa, muito menos por uma questão religiosa, mas muito mais por uma questão cultural. Então, o pessoal não vai ir lá sozinho, eu com 16 anos de idade tomar cerveja, sendo que toda a turma que ia junto comigo, então paramos. E isso eu trouxe lá para cá. Então, isso era 2005, então já está com 2015, quase indo para 15 anos aqui, né? E eu não sei se eu achei isso como uma auto-justificativa, para de vez em quando eu ter exagerado, e até esse meu amigo que faz junto fala, pô, enquanto a gente está conseguindo fazer a quaresma, que a gente está sob controle, não somos alcoólatras. É isso que eu te falo. Como que é essas práticas? Como é que vocês conhecem outro tipo de prática parecida com essa ou não? O que você acha disso? Então, o beber, quando a pessoa é dependente do álcool, ela não consegue ficar sem. Ela vai cada vez mais aumentando a quantidade de álcool que ela precisa consumir. E ela acaba direcionando a vida dela
geralmente a família não vai notar tanto que ela está dependente daquele líquido. Agora, quando a pessoa realmente fica dependente do álcool, se ela não bebe por algum período, ela vai ter as crises de abstinência. O organismo dela... Aliás, quando chega no final dos 45 dias, já não dá mais nem vontade de tomar cerveja, nem nada, aí até estica um pouco. Aí você está num ambiente, você gosta, mas quando tomar uma cerveja, aí você acaba tomando mais. Antigamente tinha na época das eleições, existia a lei seca. Né? Então, um dia que os estabelecimentos não podiam comercializar a bebida. E nesse momento, no meu caso, eu me lembro, o meu pai, ele tinha dificuldade, porque ele não conseguia nem votar, porque ele começava a tremer demais. Né? E até tem um episódio no livro de uma pessoa que conta que foi votar no dia, ficou sem beber e não conseguia nem votar. Saiu correndo de lá e foi para casa procurar bebida para tentar conseguir um álcool, para conseguir beber, para conseguir voltar na eleição e conseguir dar o seu voto. E até ele conta que ele chegou no quintal e tinha uma bebida lá que ele tinha jogado, uma garrafa que ele tinha deixado no canto lá, e a garrafa estava com uma barata dentro, tinha um resto de bebida, e ele foi lá e bebeu. Então, assim, essa diferença da dependência que difere a pessoa que bebe socialmente com seus amigos, e no momento que eles acham adequado não beber, a pessoa consegue ficar sem beber sem problema nenhum. Né? Mas o dependente, ele vai ter dificuldade de ficar esse tempo sem beber mesmo. Então, a pessoa conseguir parar no intervalo anualmente de 45, 2 meses que sejam, ainda está sob controle. Se ela não não é nem por mim só, não, é pelo meu amigo Rivel. Vou mandar um vídeo para ele. Porque a dependência, ela faz com que a pessoa acabe priorizando a bebida em detrimento de todas as outras coisas na vida dela. Né? Ela acaba direcionando a vida para o beber. O álcool passa a tomar conta da vida dela. Inclusive, esse amigo aí que eu comentei, ele me fez uma provocação de escrever um livro. Aliás, se ele escrever, que venha fazer um lançamento aqui na Livraria Nobel, que é o que eu ganhei bebendo. Porque diz o pessoal, você não ganha nada bebendo. Ele falou que ele está pegando as latinhas, vai vender, comprar ações da Ambev e vai escrever um livro. O que eu ganhei bebendo. Pelo menos isso. E sobre essas colocações, qual que é a sua opinião? Eu dizia anteriormente sobre essa coisa da passagem do abuso para a dependência, né? Porque anteriormente eu fiz essa colocação: uso, abuso e dependência. E aí, para fazer esse fechamento, definindo aí o que é o abuso, é quando o consumo ele começa a ficar inconsequente. Assim, quando o ser humano ele vai perdendo a habilidade de intuir as possíveis consequências. Então, de uma prática que era rotineira, divertida, passa a ser repetitiva e inconsequente. Então, a gente tem esse processo. A Fátima também descreve no livro como que existe uma indústria cultural que muitas vezes estimula esse tipo de situação, seja como a propaganda que coloca lá o ser humano no alto patamar enquanto ele está alcoolizado, né? Coisa que é muito irreal, porque na verdade quando uma pessoa está alcoolizada não fica forte daquele jeito, né? Não fica com dinheiro pra caramba e nem sempre vai conseguir os melhores flirts sexuais. Então, além de vender, é uma propaganda enganosa por muitas vezes, né? Então existe esse aparato que é estimulado pela nossa cultura e que às vezes a pessoa que está no uso, de alguma forma vai sendo aí estimulado, seja através de propaganda ou seja através aí de alguns outros ambientes que frequentam, passa por processo aí de abuso. Não significa que é uma linearidade, né? Mas acontece. E para se chegar no estado de dependência, né, assim, é interessante a gente fazer uma leitura também até sociológica a respeito da realidade. Né? Assim, eu dizia anteriormente que nós enfatizamos muito essa questão do sucesso a todo momento, e hoje a gente vive variadas crises na nossa cultura e sociedade, crises ligadas ao desemprego, a mudanças familiares, a mudanças de comportamento na adolescência e juventude, a traçar um rumo na vida adulta, né? Assim, hoje a gente tem um outro fenômeno, que é o fenômeno de pessoas que estão caminhando ou já estão em processo de aposentadoria, e
por muitas vezes tem que ressignificar aí alguns valores para conseguir ir vivendo e sobrevivendo. E todo o processo de mudança, ele é sinônimo de uma crise, né? Às vezes a palavra crise causa um susto, mas eu costumo dizer que mudança é sinônimo de crise, né? Assim, por que disso? É semelhante a você ir mudar de casa. Você não pega os móveis ali todos organizados e coloca num outro lugar e você vai viver feliz para sempre. Não. Para você ir de uma casa para outra, vai ser necessário bagunçar algumas categorias da sua vida. Então, desculpa. Nesse processo que eu descrevi a respeito aí das mudanças de personalidade, é muito comum também, infelizmente, as pessoas procurarem aí algum aperitivo, e esse aperitivo pode ser, inclusive, o álcool, né? Seja nas categorias de uso, abuso ou dependência. E aí, sim, por favor. Porque é relacionado a isso que vocês estão falando. No caso, o meu pai, por exemplo, eu não sei como eu classificaria ele. Porque quando eu era menor, ele realmente abusava, pra mim ele é alcoólatra, mas eu não... Porque assim, quando eu era criança, eu lembro dele chegar tarde em casa, que nem adolescente, vomitando, etc. Minha mãe deixando ele pra fora de casa, e todas essas brigas e por conta disso. Hoje em dia ele não faz mais isso. Só que, por exemplo, ele bebe todo dia. Todo dia ele tá lá com a lata de cerveja dele, não é uma, não é duas, são várias. Ele fica a noite inteira lá na frente da TV, sozinho, bebendo a cerveja dele. Quando é festa, ele também, ele é o único, todo mundo já parou de beber e ele continua, e ele continua, e ele continua. Só que ele nunca deixou de trabalhar por conta disso, ele nunca gastou dinheiro nosso com a bebida descontrolado, nunca deixou faltar nada, nunca foi agressivo, nunca foi nada, nunca ficou jogado na rua, nada dessas coisas, entendeu? Então, como é que eu classificaria o nível dele, assim, dentro disso? Tempo isso, né? Já, na verdade, eu já conheço ele desde quando eu sou criança, eu já conheço ele desse jeito, né? Quantos anos você tem? Foi assim. Tô com 32. Então você tem pelo menos 3 décadas de um comportamento que foi mais grave e agora está mais sob controle, mas é cotidiano. Como é que se classifica isso? E ele não, vamos dizer assim, ele era mais grave antigamente, mas hoje em dia ele nunca aumentou, entendeu? Ele sempre se manteve no mesmo nível, assim. Então não sei, porque aí vocês falaram que ele vai progredindo, eu nunca vi ele tendo crise de abstinência, porque quando ele quer parar, por exemplo, se ele está num tratamento, alguma coisa, ele para, fica 1 mês, 2 meses e nunca vi ele tendo nada por causa disso. Até fica um tempo sem, mas depois volta tudo de novo. É por causa desses exemplos que eu acredito nessa vertente que algumas pessoas são contra, que é a questão da redução de danos, né? Eu acho que é possível, sim, a pessoa conseguir controlar a dependência dela. Porém, o fato de você notar isso e alguma coisa deve ter te incomodado nesses anos, em alguns momentos, de vê-lo dessa forma, né? E também o relacionamento com a sua mãe talvez não tenha sido exatamente o que ela esperava no casamento, né? Então, por exemplo, esses dias eu fui também num churrasco de amigos e tal, acabei, um pessoal que eu não conhecia, né? E tinha um senhor lá, um rapaz lá que bebia, e ele falou abertamente que ele bebia muito, até eu comentei do livro, ele falou, não, eu quero que você escreva a minha história aí, porque eu bebo mesmo, né? E ele falando, e a esposa dele só ouvindo, né? Aí ele falou, não, mas eu não dou problema na minha casa, não sei o que e tal. Aí, e ela comentou comigo, ela falou, mas eu gostaria que ele não bebesse, porque ela se sentia incomodada com aquilo. Ele continua trabalhando, ele continua sustentando a família, porém, coisas que talvez ele pudesse fazer em companhia dela, ou coisas que os casais gostam de fazer, talvez algumas coisas eles não tenham feito juntos por causa do álcool. Então, assim, é um